Olá, boa noite. Já estamos no ar, Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Obrigado pela sua companhia sempre. Os destaques desta terça-feira: o ministro Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, atende a um pedido da PF e prorroga a investigação sobre o Banco Master. Direto para Brasília com a repórter Janaína Camelo, chegando com as últimas informações. Qual o novo prazo, Janaína, e o objetivo dessa decisão? O Judiciário em Brasília com Janaína Camelo. Bem-vinda, Janaína, boa noite. Muito boa noite para você, Tiago, para todo mundo que assiste a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Um prazo adicional de 60 dias. Essa foi a determinação do ministro Dias Toffoli e atendendo ao pedido da Polícia Federal. Lembrando, Tiago, que esse inquérito ele foi aberto no final do ano passado e foi aberto ainda no âmbito da Justiça Federal aqui do Distrito Federal, mas acabou entrando ali no Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro Dias Toffoli, que decretou também o sigilo do processo. No final desse mês de janeiro estão marcados depoimentos, novos depoimentos de parte dos executivos do Banco Master e depoimentos que devem acontecer apenas entre 2 dias e não mais em 6 dias. Essa foi outra determinação do ministro Dias Toffoli. Ele reduziu de 6 para 2 dias os depoimentos que devem ser colhidos pela Polícia Federal. Daniel Porcaro, que é presidente do Banco Master, já foi ouvido, só lembrando isso, no final do mês passado, e também Paulo Henrique Costa, que é ex-presidente do BRB. Só relembrando rapidamente, Tiago, essa investigação apura uma operação de venda de carteiras de crédito por parte do Banco Master ao BRB, o banco aqui de Brasília, que até então era presidido por Paulo Henrique Costa, mesmo uma operação, mesmo com uma negativa inicial do Banco Central, que na época avaliou ali um risco de crédito, o risco financeiro, mas mesmo assim essas carteiras de crédito foram vendidas e isso teria resultado em uma fraude financeira de mais de 12 bilhões de reais. Na época, Daniel Porcaro, outros executivos do Banco Master chegaram a ser presos, mas logo depois foram soltos e usam hoje tornozeleira eletrônica. Então, agora, um novo prazo de mais 60 dias para que essa investigação seja concluída. Mas, Thiago, a expectativa é que antes mesmo desses 2 meses, esse inquérito deve ser prontamente entregue ao ministro Dias Toffoli, viu? Com você. Perfeito. Janaína Camelo, que volta daqui a pouco para falar sobre emendas parlamentares. Agora, os nossos comentaristas nos estúdios aqui, Denise Campos de Toledo, no nosso telão, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Começo por você, Denise. De qualquer forma, se é a maior fraude envolvendo a instituição financeira do Brasil, nada mais natural que essa investigação seja ampliada ou prorrogada, né? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, Kobayashi, Dora, boa noite a você que nos acompanha. Sem dúvida, há muita coisa ainda a aparecer, porque a gente tem visto aí nas últimas semanas, a cada dia, uma novidade relacionada ao caso. Nesta semana mesmo tivemos a nova etapa da Operação Compliance, que acabou envolvendo também a Reag Investimentos. Se percebeu toda uma operação de fundos, um transferindo para outro, recursos que eram emprestados para empresas pequenas, eram investidos nesses fundos, o valor ia se multiplicando contabilmente, era como se produzisse mais dinheiro, mas era apenas uma forma de se ter uma gestão maior e depois ainda tinha créditos consignados do Master, tudo isso fazia com que a instituição parecesse muito maior, com muito mais operações a receber e também a pagar do que parecia, e muito crédito fraudulento, operações fraudulentas, o INSS alertando inclusive para crédito consignado que não tinha fundamentação. Então, há muita coisa ainda que pode aparecer e a gente tem visto apenas pedaços dessas operações todas, que parece que prossegue aquela tentativa de blindagem. O ministro Dias Toffoli acabou autorizando a fiscalização, mas um ponto aí bastante polêmico, além dessa questão dele ter diminuído o prazo dos depoimentos, ele ter determinado quem vão ser os peritos que vão avaliar todo o material que foi para a PGR. São 4 peritos, independentemente da capacidade deles, é estranha essa determinação. E eu já queria deixar até a questão para o Kobayashi, para ele responder do ponto de vista jurídico, quais as possíveis implicações. Se vê aí uma tentativa, talvez, de inibir o vazamento de informações, se houver qualquer vazamento, o ministro saberia quem seria o responsável. Queremos te ouvir, Kobayashi. Já aproveito também para perguntar qual é o objetivo do ministro Dias Toffoli de pedir para que a PGR se manifeste. Boa noite, Koba. Boa noite, Tiago. Boa noite, Denise, Dora, todos que nos acompanham. Olha, respondendo a pergunta em relação a essa peculiaridade
do ministro escolher, nominar, inclusive, quais são os peritos autorizados a periciar, de fato, tudo que foi apreendido, isso é uma grande novidade, é uma anomalia. Tenho 13 anos de advocacia, mais 5 anos de faculdade, nunca havia visto isso e acredito que não seja algo já feito antes, pelo menos em casos de repercussão, assim, é muito estranho, porque o ministro acaba colocando em descrédito, em suspeita, todos os demais peritos. Aliás, coloca em suspeita a autoridade do delegado de Polícia Federal responsável, o presidente do inquérito, que seria a pessoa competente para fazer a designação de como deveria se dar a perícia, inclusive de quem seriam os peritos. No caso, isso não pode passar por CPFs, por pessoas, deveria ir para a instituição adequada, no caso, a instituição ligada à Polícia Federal, que faz perícias. É isso que deveria acontecer. Agora, em relação a essa designação de manifestação do Procurador-Geral da República, isso é normal, viu, Thiago? Tudo que acontece em uma investigação ou futuramente em um processo criminal precisa da opinião, do parecer do Procurador-Geral da República, nesse caso porque está acontecendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque ele será futuramente o dono da ação penal, titular por denunciar, por propor uma ação criminal contra quem quer que seja, nesse caso, Daniel Vorcaro e todos os demais que estão sendo investigados, provavelmente chegarão nessa fase de denúncia. A investigação está sendo prorrogada porque é natural que há muito mais para que seja investigado, e isso acontece periodicamente. A cada 60 ou 90 dias a gente vai ver a Polícia Federal pedindo prorrogação e provavelmente o ministro deferindo, porque a gente sabe que essa é uma investigação muito, mas muito complexa, não só pelo tema que envolve todas essas questões do mercado financeiro, dessa nova sistemática de fraudes, né, fintechs, enfim, e todas essas questões muito técnicas, mas como também uma mais grande teia que foi trazida para dentro dessa fraude pelo Daniel Vorcaro. Aliás, em relação a isso, ele poderia, fora da cadeia, estar influenciando muito mais pessoas. Por isso, no meu ponto de vista, haveria para ele fundamentos suficientes para uma prisão preventiva. Ele coloca em risco a investigação, podendo influenciar muitas outras pessoas, poderoso que é. Pois é, Dora, e diariamente surgem novas informações. Será que o Supremo, de uma certa maneira, se sente pressionado e por isso vai ampliando essa investigação? É difícil imaginar que em março essa investigação vai acabar, não é? Boa noite, Dora. Tiago, Poba, Denise, boa noite a todos. Olha, o Supremo não está se sentindo pressionado, não, está se sentindo constrangido mesmo pelas atitudes individuais do ministro Dias Toffoli e aquela situação. O colegiado ou não pode, ou não quer reagir, e o ministro sendo contestado, quer dizer, no entorno desse terreno pantanoso que envolve esse caso do Banco Master, porque ele já se estranhou com o Banco Central, já se estranhou com a Polícia Federal e não diz exatamente porque a gente não sabe qual é o problema que tem o Banco Central, qual é o problema que tem a Polícia Federal. O Tribunal de Contas já recuou dessa ofensiva, mas o ministro Toffoli não, continua aí. Agora, um ator caladinho por enquanto é o Congresso Nacional. Congresso esse que abriga muita gente das relações tenebrosas do senhor Daniel Vorcaro. Vamos ver como é que no final do recesso, agora em fevereiro, qual é a resposta que o Congresso, se é que vai dar, tem lá uma proposta de comissão do Senado para tratar do assunto, uma proposta de criação de CPI na Câmara, que já tem as assinaturas necessárias, mas depende dos dois presidentes das duas casas, do Congresso Nacional, dar andamento a isso. E nenhum dos dois, nem Davi Alcolumbre, nem Hugo Mota, até agora se manifestaram muito dispostos. Ambos dizem que eles têm suas respectivas prioridades. Hugo Mota, a PEC da segurança, e lá no Senado, não sei, não é bem prioridade do Alcolumbre, mas é o assunto que emerge logo de início, que é a sabatina de indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Mas a realidade não poderá deixar que o Congresso fique dormindo em berço esplêndido nesse conveniente silêncio, né? Então, a depender, a temperatura política da volta do recesso no início de fevereiro é que vai dizer se o Congresso resiste à pressão
ou evita ou vai mergulhar nesse terreno pantanoso que circunda o caso da liquidação do Banco Master. E as CPIs se atropelam, né? A CPI da Segurança Pública foi instalada no fim do ano passado, agora vem talvez essa outra, Denise, para a gente completar. E tinha do INSS também, e falando na questão do INSS, se estima aí que 254 mil empréstimos consignados ligados ao Master possam não ter comprovação da destinação dos recursos, por isso o INSS já suspendeu, aliás, o repasse de recursos para o Banco Master e avisou para as pessoas que tomaram esses recursos ou não, que se sentem aí prejudicadas, para entrar em contato para confirmar o empréstimo ou não será feito mais o repasse. Então, pode haver fraudes também envolvendo o INSS.